Bom, iniciando aqui nossa gravação, né, com o tema de hoje, vegetação brasileira, um tema aí bem presente nas provas de geografia, um tema bem importante e que é frequentemente aí cobrado nos vestibulares, nas provas, etc. Bom, na aula de hoje, a gente vai trabalhar, eu trouxe aqui um resumo do que a gente vai ver um pouco. Vegetação brasileira, que é o tema da nossa aula. A gente vai ver o que são as formações vegetais. E na sequência, a gente vai analisar os tipos de vegetação que compõem a paisagem brasileira, o território brasileiro. A gente tem a floresta amazônica, a gente tem a Mata Atlântica, a Mata das Araucárias, a Mata dos Cocais, o Cerrado, a Caatinga, o Pampa, o Pantanal e as vegetações litorâneas. Tranquilo? Bom, nesse primeiro momento, eu trouxe aqui para nós um questionamento. O que são as formações vegetais? De maneira geral, pode-se pensar que as formações vegetais são combinações de vegetais específicos que se desenvolvem a partir do tipo de clima, solo e relevo de determinado ambiente. Vale ressaltar que o clima é o fator de maior influência sobre essas formações. Bom, nessa parte aqui, o que a gente deve ficar atento é na questão do clima. O clima, ele tem uma relevância muito importante nos tipos de vegetação, nos tipos de formações vegetais que irão se desenvolver em determinado local. Um exemplo disso é o volume de precipitação que cada lugar vai ter, que é influenciado pelos elementos e pelos fatores climáticos. Por exemplo, a gente tem a região da Amazônia que possui um volume muito alto de precipitação anual, um volume muito alto de chuva. E isso vai fazer com que desenvolva um tipo de vegetação específico naquela determinada região, na região ali da floresta amazônica. A gente tem também, por exemplo, a Caatinga, e também conhecida como Mata Branca, que vai estar localizado no sertão nordestino, que é uma região muito seca do nosso país. Portanto, lá, como a gente vai ter um volume menor de chuvas, vai desenvolver um outro tipo de vegetação. Dessa forma, a gente vê como o clima ele vai influenciar no desenvolvimento de determinada vegetação em determinado local. Bom, a partir da estratificação e do tamanho da paisagem, as formações podem ser arbóreas ou florestais. O que são formações arbóreas ou florestais? São densas vegetações formadas por árvores como a floresta amazônica, Mata Atlântica, Mata das Araucárias e Mata dos Cocais. Formações arbóreas ou florestais vão ser formações que vão desenvolver principalmente uma vegetação latifoliada. O que são formações latifoliadas, vegetações latifoliadas? São formações que vão ter árvores grandes, com folhas largas, etc. A gente vai estar vendo mais para frente aí algumas de suas características. Também temos o tipo de estratificação arbustivas e herbáceas, que são vegetações formadas por plantas de porte rasteiro, nomeadamente ervas e arbustos, como os pampas e as vegetações litorâneas. São estratificações, são árvores menores de porte médio, de porte pequeno para médio, mais ou menos. E a gente tem as formações complexas também, que são formações vegetais heterogêneas, como o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal. Vai ser uma mistura, praticamente, de tipos de estratificações diferentes que vão se desenvolver em áreas que têm esse tipo de formação complexa. Aqui eu trouxe essa representação do que seria a vegetação original do Brasil. Nessa região mais verde aqui, a gente pode observar que temos a Mata Atlântica, nesse verde um pouco mais claro aqui a gente tem a floresta amazônica,
Aqui, nesse meio, a gente tem o Cerrado, que pega parte do Sudeste, parte aqui de Minas Gerais, do Centro-Oeste, de Mato Grosso. A gente tem os Pampas aqui, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde está passando o meu mouse aqui, olha. Também temos vegetações de pampa na Argentina, no Uruguai. A gente tem aqui a Caatinga, que eu falei com vocês, está localizado principalmente no sertão nordestino. A gente tem a Mata dos Cocais, presente aqui nessa região pintada de azul. A gente tem o Pantanal, aqui na cor marrom. E a gente tem a Mata das Araucárias, presente aqui também na região do Paraná, parte do estado também de Minas Gerais e São Paulo, em altitudes mais elevadas. Bom, para nós começarmos aqui, a gente vai falar um pouco da floresta amazônica. Cerca de 60% da floresta amazônica, primeiramente aqui, a gente vai falar da localização. A gente vai trabalhar esses eixos, que são a localização, o tipo de vegetação, o solo, o clima e os principais impactos sofridos em determinada vegetação. Então tá. Na floresta amazônica, cerca de 60% da floresta amazônica está presente no território brasileiro, seguido de 13% presente no Peru e com a presença menor em outros países, como Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Pertence à França. Dentro do Brasil, ela está presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia, que fica localizado na parte ocidental, e nos estados do Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso, na parte mais oriental. Bom, sua formação vegetal é composta principalmente, falando agora de sua vegetação, de espécies arbóreas, que eu tinha comentado com vocês, isto é, de árvores de grande porte e classificada como uma formação florestal latifoliada, com folhas grandes e largas. Existem 3 tipos de estratificação presente na Amazônia brasileira, que são essas subdivisões florestais aqui. A gente tem a floresta de terra firme, a gente tem a floresta de várzea e a floresta de igapó. Portanto, ressaltando aqui de novo, frisando novamente, a gente possui subdivisões dentro da floresta amazônica. São tipos de vegetações distintas umas das outras. A floresta de terra firme, ela que está localizada em planaltos pouco elevados, de 30 a 200 metros de altitude, o que isso significa? A gente tem que lembrar que a altitude é sempre uma medida, uma distância em relação ao nível do mar. E apresenta um solo extremamente pobre em nutrientes. Por incrível que pareça, na região ali da floresta amazônica, a gente pode pensar, pô, como que uma floresta daquele tamanho tem um solo pobre em nutrientes? Por incrível que pareça, o solo da região amazônica, ele é pobre, e isso tem uma explicação. Isso forçou uma adaptação das raízes das plantas que, através de uma associação simbiótica com alguns tipos de fungos, passaram a decompor rapidamente a matéria orgânica depositada no solo a fim de absorver os nutrientes antes deles serem lixiviados. O que isso significa? Essa relação simbiótica entre as raízes das plantas que se encontram ali e os tipos de fungo é uma relação que vai beneficiar os dois, tanto as raízes como os fungos presentes ali no solo. E isso vai fazer com que os nutrientes sejam absorvidos de uma maneira mais rápida. Porque, como a gente sabe, ali na região da floresta amazônica, é uma região que tem um grande volume de chuva. E esse volume de chuva vai fazer com que os nutrientes presentes ali no solo, eles sejam lixiviados. O que isso significa? Eles vão ser lavados do solo mais rapidamente, retirados do solo, por esse grande volume de precipitação.
Portanto, foi importante essa adaptação entre os fungos e as raízes das plantas ali, para que esses nutrientes não fossem perdidos. Bom, já na floresta de várzea, ela está presente em áreas localizadas, como o próprio nome diz, uma várzea, que é um terreno, que são terrenos baixos e sujeitos a inundações periódicas por águas brancas ou turvas, que são águas que têm um volume assim forte, são águas bem agitadas, provenientes de rios de regiões ricas em matéria orgânica e possuem uma vegetação de médio porte, que seria uma vegetação herbácea e arbustiva, por exemplo. E a gente tem também a floresta de igapó, que está presente em áreas alagadas por águas escuras, que percorrem terras mais arenosas e pobres em minerais, que assumem uma coloração escura devido ao volume a presença de matéria orgânica, possuindo uma vegetação de pequeno porte. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode parar a aula, perguntar, porque realmente é muita informação. Por enquanto tá tranquilo, tá dando pra entender de boa. Tranquilo? Show então, obrigado. Bom, sobre o solo. Apesar da exuberância da floresta amazônica, como eu tinha dito, seu solo é pobre em nutrientes. É por aquele mesmo motivo que eu acabei de passar aqui com vocês. Por lá ter uma área que possui um grande volume de precipitação, um grande volume de chuva, vai fazer com que os nutrientes sejam lavados do solo, ou seja, retirados do solo. Portanto, aquela associação simbiótica que eu tinha comentado entre as raízes das plantas e os fungos, essa relação vai ser fundamental para que ela consiga absorver um pouco desse nutriente perdido. O clima possui um clima, como eu disse, equatorial, com altos índices de umidade e temperatura ao longo do ano. Com a temperatura aí variando pouco durante os anos, né? As chuvas são abundantes, com média de precipitações anuais variando de 1.500 milímetros a 1.700 milímetros, podendo ultrapassar até 3.000 milímetros. E possui aí o principal período chuvoso, dura aproximadamente 6 meses. Para quem não está lembrado, o que significa esse milímetro? A gente ouve muito aí presente aí nos jornais e tal, que choveu tantos milímetros em Viçosa, por exemplo. Quando a gente fala que choveu, por exemplo, 1 milímetro, quer dizer que choveu 1 litro em 1 metro quadrado. Então, se a gente está falando que na floresta amazônica chove aproximadamente 1.700 milímetros, isso quer dizer que chove aproximadamente 1.700 litros em 1 metro quadrado. Então, assim, realmente, 1.700 litros em um metro quadrado. É um volume muito alto de chuva e é muita água mesmo. É impressionante o volume presente ali na região amazônica, volume de chuvas. Seus principais impactos. O principal impacto sofrido ali na região amazônica são as queimadas e o desmatamento para retirada da cobertura vegetal e, consequentemente, o avanço do agronegócio, principalmente da monocultura de soja e da pecuária bovina. A contaminação dos rios e do solo através do mercúrio também é usado para mineração. Então, a gente tem esses impactos bem presentes ali na região amazônica, o desmatamento que a gente está ouvindo falar bastante aí nos últimos tempos, principalmente para plantação, né, da soja aí, que é uma commodity em que o Brasil tem um grande volume de exportação, e também para criação bovina, da pecuária. Então, assim, a gente tem esses impactos aí presentes na região ali da floresta amazônica. A gente deve ficar bem atentos a eles aí. Eu trouxe também aqui uma curiosidade, que eu até esqueci de colocar aqui nos slides, mas a gente também ouve falar
que a Amazônia ela seria o pulmão do mundo. É bastante usada aí na mídia e em postagens de políticos e celebridades nas redes sociais. No entanto, quase todo o oxigênio respirável da Terra se origina de fitoplânctons, que vivem nos oceanos do planeta e existem em quantidade suficiente para durar milhões de anos. Pô, Pedro, então você está falando que é, a floresta ela não tem importância para a produção de oxigênio. Não estou falando isso. Eu estou falando que, às vezes, essa informação ela é passada de maneira, assim, exagerada, porque a floresta ela tem que ser preservada, ela não tem que ser desmatada, mas ela, quando a gente ouve falar que a Amazônia seria o pulmão do mundo, é uma informação, assim, equivocada. E a gente deve ficar atento a isso. Mas quem são os fitoplânctons? Eles são micro-organismos que são capazes de fazer fotossíntese, que é o processo que as plantas fazem ao absorver a luz através das folhas e, vamos dizer assim, com outros ingredientes, transformar isso em glicose. Mas o que importa para nós aqui é que a fotossíntese ela desempenha um papel fundamental ao capturar gás carbônico e transformar ele em oxigênio. Portanto, a gente tem que, assim, preservar a floresta e não desmatar, porque a floresta está ali capturando o gás carbônico presente e transformando aquilo ali em oxigênio para nós. Foi aquilo dito pelo vídeo que eu passei no início da aula para a gente. Quando o Pedro Bial fala, humanos produzindo oxigênio, essa vai ser uma boa, porque realmente, né, não tem como, quem produz o oxigênio são os fitoplânctons e a floresta. Então, se a gente desmatar a floresta, retirar sua cobertura vegetal, a gente está também eliminando parte do oxigênio produzido para nós mesmos. Aqui eu trouxe uma fotografia, né, uma imagem ilustrativa, fotografia aérea de uma pequena parte da Amazônia brasileira, próximo a Manaus, no estado do Amazonas. A gente pode ver a imensidão da floresta. E aqui eu trouxe uma área de desmatamento no estado do Maranhão, Brasil. A gente pode ver que é uma grande área que foi desmatada, e com certeza para a plantação de soja, para o desenvolvimento aqui da pecuária bovina. Então, assim, são os impactos que a gente está presenciando e vivendo aí no dia a dia. E que a tendência é só piorar. Bom, aqui eu trouxe um mapa do que seria a região aqui da Amazônia. A gente vê que é uma região muito extensa, que ultrapassa os limites do território brasileiro. Ó. O território brasileiro se limita aqui, onde eu estou passando o mouse. A gente pode ver que atinge outros países também a floresta amazônica. Aqueles países que eu citei no início da apresentação, no subtítulo de localização. Aqui eu trouxe uma imagem também ilustrativa, que é o Parque Nacional de Anavilhanas, no Amazonas. E é isso. Na sequência aqui, a gente vai ter a Mata Atlântica. A Mata Atlântica está presente no litoral do país, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Ela vai estar presente em toda a costa brasileira, a floresta amazônica. Segundo a WWF, hoje restam apenas 7,3% da cobertura vegetal da Mata Atlântica. E é a quinta área mais ameaçada do planeta. Ainda assim, é uma das mais ricas em espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem ali em todo o mundo. A completa destruição, né, da Mata Atlântica deveu-se à superexploração, inicialmente para a extração do pau-brasil, seguida da agricultura da cana-de-açúcar e café, implantação da pecuária, exploração do ouro, depois madeira, carvão vegetal, produção de papel e celulose e assim por diante. A Mata Atlântica ela possui uma extensão latitudinal, ou seja, uma distância muito grande, portanto, as características climáticas que são quem mais influencia nas formações vegetais serão diversificadas, mas com uma característica comum, que é a exposição aos ventos úmidos que sopram dos oceanos.
A Mata Atlântica, então, ela vai possuir fitofisionomias diferentes. O que isso significa? Uma particularidade para cada região devido a essa extensão latitudinal. Entretanto, em linhas gerais, nós podemos dizer que ela possui uma floresta latifoliada, ou seja, com folhas grandes e largas, densa e heterogênea, em linhas gerais. Mas a gente tem que sempre ficar atento que a característica comum vai ser os ventos que vão soprar do oceano, por ela estar localizada na costa brasileira, e, e vai ter suas particularidades de cada região. Seu solo o solo dessa mata é geralmente bastante raso, pouco ventilado, sempre úmido e recebe pouca luz, pois, como já vimos, a maior parte da luminosidade absorvida é absorvida pelas folhas das árvores mais altas. É o que ocorre também parecidamente na região da floresta amazônica. É um solo pobre, mas também um solo pobre, né, mas que tem a fertilidade garantida pela existência da chamada serrapilheira. O que é a serrapilheira? É uma camada com restos de vegetação, como folhas, caules e cascas de frutas que cobrem a superfície do solo. É praticamente isso que vai dar sustentação à Mata Atlântica. A decomposição dessa grande quantidade de matéria orgânica é o que garante a reciclagem de nutrientes no meio. Os nutrientes que estão na serrapilheira e são absorvidos pelo solo acabam retornando às plantas em um ciclo que garante a vegetação exuberante do bioma. Então, assim, é um ciclo que vai ser sustentado através dessa dinâmica desse sistema. O clima. O clima da Mata Atlântica tem ampla variabilidade devido à sua extensão ao longo da costa brasileira, como eu disse. Ele possui aspectos que incluem características dos biomas com os quais fazem limite. Ele faz limite com o bioma do Pampa, do Cerrado e da Caatinga. Caracteriza-se pela ocorrência de dupla estacionalidade climática, ou seja, uma tropical com intensas chuvas de verão seguidas de estiagem acentuada, de seca acentuada. E um outro subtropical, sem o período seco característico, mas com secas fisiológicas que são provocadas pelo frio de inverno, com temperatura média aí em torno de 15 graus. Trouxe aqui também os principais impactos. O principal impacto sofrido na região da Mata Atlântica é a exploração de recursos associados à colonização e à urbanização. A gente tem que estar ciente que a Mata Atlântica está localizada nas áreas que foram mais urbanizadas, nas áreas que que tiveram maior desenvolvimento urbano, ou seja, para desenvolver, para construir, por exemplo, cidades, e etc., a gente tem que desmatar, tem que desmatar a floresta, tem que retirar a cobertura vegetal. E como a população, como aqui no Brasil a população ela se encontra principalmente na região sudeste e nas faixas, na costa brasileira, que é onde está localizado a floresta da Mata Atlântica, então foi uma mata que foi extremamente desmatada, retirada sua cobertura vegetal através da urbanização. Eu trouxe também aqui uma curiosidade, essa aqui eu já coloquei nos slides, que a Mata Atlântica ela possui espécies endêmicas, ou seja, espécies que só são encontradas e adaptadas a esse domínio. Dessa forma, ela é considerada um hotspot biológico, isto é, um bioma que apresenta grande biodiversidade e está ameaçado de extinção. Então, é bem importante a gente ficar sempre ligado a isso, a esse nome aqui, o hotspot biológico, que é uma área com a grande biodiversidade e que está ameaçada de extinção. Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa novamente para a gente ver, que é a vegetação do Parque Nacional do Itatiaia, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. A gente vê que a formação vegetal presente, típica da região da Mata Atlântica. Trouxe aqui também
a delimitação, onde que está presente, delimitada aqui definida pela WWF novamente. No mapa a gente vê que ela está presente em diversas partes aqui do Brasil, mas principalmente aqui na região costeira, na costa brasileira. E aqui eu trouxe o Parque Estadual da Graciosa, no Paraná, uma imagem ilustrativa também, para a gente observar. Agora a gente chegou na Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias, ela localiza-se na região sul e em terras altas do sudeste. Ela é encontrada no Brasil, nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e de forma esparsa nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Faz parte do bioma da Mata Atlântica e é caracterizada pela presença da Araucária angustifolia, que mais conhecida aí também como o pinheiro do Paraná, que nela imprime aspectos próprios e únicos. A gente vai ver aí na sequência uma imagem do pinheiro do Paraná, acho que vocês vão se identificar. O nome é um pouco complicado, né? Esse aqui é Araucária angustifolia, mas é um tipo de vegetação que eu acho que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida aí. Sua vegetação, como eu disse, ela é uma floresta, entre aspas, homogênea, formada de pinheiros, em que a vegetação é adaptada às condições climáticas de temperatura. A Mata das Araucárias tem um tipo de vegetação bem típica, que nos próximos slides, como eu disse, a gente vai estar observando. Ela recebe esse nome principalmente porque pela presença da espécie vegetal predominante ali, que é a araucária, ou também chamada aí de pinheiro do Paraná. O solo em sua maior parte apresenta grande fertilidade natural e é sempre úmido, visto que os rios ao redor apresentam água durante todo o ano. O clima possui um clima subtropical, com temperaturas amenas e alta amplitude térmica durante todo o ano, com temperaturas negativas no inverno e acima dos 30 graus no verão. A gente pode ver que essa amplitude térmica aqui, para quem não está lembrando, quer dizer que apresenta grande variabilidade entre as temperaturas. São temperaturas que vão desde 5 graus, por exemplo, até 30, podem chegar até 30 graus 25 graus, 27 graus no mesmo dia. Essa é a amplitude térmica, essa variabilidade, que vai de uma temperatura mais baixa até uma temperatura mais alta, isso no mesmo dia. Mas também durante todo o ano a gente pode ser feita essa medida, essa amplitude térmica. O principal impacto sofrido ali na região da Mata das Araucárias são o avanço do agronegócio, novamente presente aí, e a urbanização, além da retirada da madeira, oriunda de árvores como o pinheiro do Paraná, para a construção de moradias. Essa aqui é a araucária que eu tinha comentado com vocês. Acho que todo mundo já viu uma dessa, até mesmo aqui em Minas. E aqui eu trouxe novamente aqui um mapa, né, com uma delimitação, uma pintada aqui de verde, de onde que estaria essa mata das araucárias, localizada aqui no mapa. Agora a gente chegou na Mata dos Cocais. Novamente, ela localiza-se na região do meio norte, do Nordeste. A gente tem que lembrar que o Nordeste ele é uma área muito grande, que composta de diversos estados. Então, ali na costa, a gente tem a região da Zona da Mata, a gente tem o Agreste, logo em seguida, depois a gente tem o Sertão e o Meio Norte. A Mata dos Cocais vai estar localizada no Meio Norte, que vai ser uma região mais a oeste. Eu acho que eu não coloquei o mapa aqui, mas se eu achar, eu mostro para vocês depois essa subdivisão. A vegetação da flora desse rico ecossistema, dois tipos de palmeiras se destacam. O babaçu, conhecido popularmente como coco de macaco, árvore símbolo na Mata dos Cocais, nos estados do Maranhão e Piauí, e nas regiões mais úmidas, a carnaúba, no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, nas regiões mais secas.
O solo desse bioma é rico em minérios como níquel, ferro, ouro, bauxita, alumínio e diamante, além da argila caulin. Ele, a gente pode falar, o clima não possui um clima específico, mas varia entre equatorial e semiárido pelo fato de estar em uma zona de transição, como eu disse. A Mata dos Cocais ela vai estar localizada no meio norte. O meio norte é uma área de transição entre o sertão nordestino, que vai estar presente a caatinga, e a floresta amazônica. Então, ela vai estar ali nesse meio, que é uma área de transição e vai estar, portanto, não vai ter um clima específico, porque vai estar sendo influenciado por esses outros dois tipos de vegetação. Os principais impactos, os principais impactos sofridos na região da Mata dos Cocais são o aumento do desmatamento, principalmente pelo extrativismo do babaçu, que produz amêndoas, que é extraído o óleo com uso difundido na indústria farmacêutica e de alimentos. Já a carnaúba é uma árvore em que é extraído das folhagens uma cera, e a partir dessa matéria-prima são fabricados lubrificantes. A cera também é usada em perfumarias e na coleção e na confecção de plásticos e adesivos. Eu acho que é isso. Vamos dar sequência. Aqui eu trouxe, ó, novamente, né, uma ilustração para a gente ver, para não ficar uma coisa abstrata, do que seria a palmeira babaçu na cidade de Itapecuru Mirim, nome complicado, né? No Maranhão. A gente pode ver aqui ó, a plantação, onde é feito o extrativismo aí. As carnaúbas em São Miguel do Topuyô, no Piauí. A gente pode ver aqui a plantação ó, de carnaúba. Novamente aqui a gente tem, novamente não, a gente tem a palmeira de Buriti, também no Maranhão, outra plantação. Agora a gente chegou no Cerrado. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa ou tá tranquilo? Tá tranquilo. De boa. Pode seguir então? Pode. Então, show. Bom, agora a gente chegou no Cerrado. Novamente, eu vou trazer os aspectos que eu estou comentando com vocês: a localização, a vegetação, o solo, o clima e os principais impactos. Primeiramente, é preciso dizer que eu pesquisando sobre o Cerrado, e alguns autores dizem que ele pertence à estratificação arbustiva e herbácea, que são aquelas plantas de médio porte, são aquelas vegetações de pequeno e médio porte, que eu tinha comentado com vocês no início da aula, e outros que ele pertence, o cerrado, às vegetações complexas, que são vegetações heterogêneas que possuem tanto vegetações de pequeno, médio e grande porte. Eu encaixei o cerrado dentro das vegetações complexas, e vocês vão entender o porquê disso. Dentro do cerrado existem subdivisões, igual na floresta amazônica. Na floresta amazônica a gente tem a floresta de terra firme, igapó e várzea. Já que no cerrado a gente vai ter o cerrado campo limpo, o campo sujo, o campo cerrado, o cerrado senso estrito e o cerradão. O Cerrado é também conhecido aí como a savana brasileira e ele está localizado na região sudeste, no centro-oeste e no agreste nordestino. Sua vegetação possui características predominantes, como árvores de tronco grossos e tortuosos. Lembrando que isso aqui é de maneira geral, né? Pois a gente já viu que ele possui subdivisões, o que dificulta essas árvores de troncos grossos e tortuosos a perda de água, além de possuir gramíneas e arbustos, ou seja, caracterizando aí uma vegetação bem complexa, bem diferenciada, não tendo um tipo específico de vegetação. Durante os meses quentes de verão,
quando as chuvas se concentram e os dias são mais longos, tudo ali vai ser muito verde. No inverno, ao contrário, o capim ele fica mais amarelo e fica seco. Quase todas as árvores e arbustos, por sua vez, elas vão trocar a folhagem velha por outra totalmente nova. Mas não vão fazer isso ao mesmo tempo. Enquanto alguns ainda mantêm suas folhas verdes, outros já apresentam uma coloração mais amarela ou parda, e outros já perderam totalmente suas folhas, para a gente ver a complexidade que é o cerrado. Assim, o cerrado ele não se comporta como uma vegetação caducifólia. O que quer dizer isso? Que perdem suas folhas em determinadas estações do ano. Geralmente o inverno, que é seco, embora cada um de seus indivíduos arbóreos e arbustivos sejam, porém independentes um dos outros. Mesmo no auge da seca, o cerrado ele vai apresentar algum verde ali no seu extrato arbóreo arbustivo. Suas espécies lenhosas, elas vão ser caducifólias, mas a vegetação como um todo, não. Ela é semi-caducifólia, com a vegetação se adaptando às estações do ano. Os solos do cerrado eles são pobres em nutrientes, porém ricos em ferro e alumínio, que faz sua cor ser vermelho ou amarelo. E possui um clima tropical, com invernos secos e verões úmidos. A temperatura média e anual vai ser em torno de aproximadamente 22 graus, por aí. Podem chegar a marcação de até 40 graus. A gente vê aí que é uma amplitude grande na primavera. As mínimas registradas podem chegar a valores próximos de 10 graus ou até menos nos meses de maio, junho e julho, que é o período de inverno nosso aqui. A precipitação fica em torno de 1.200 e 1.800 milímetros, com estações chuvosas compreendidas entre os meses de outubro e abril, sendo dezembro e janeiro, no auge ali do verão, os meses mais chuvosos. Os principais impactos sofridos na região do Cerrado é o avanço da fronteira agropecuária. Novamente a gente vê aí presente a pecuária e a agricultura, né, responsável pelo desmatamento, pelo desflorestamento, pela retirada da cobertura vegetal. Atualmente 40% da sua vegetação original já foi desmatada, resta-se aí então 60% apenas da sua vegetação, desmatado para o cultivo de soja e áreas de pastagem, como eu comentei com vocês aqui. Aqui eu trouxe a delimitação, a gente vê onde está presente aqui a região do Cerrado. A gente vê que ele pega aqui parte do Sudeste, parte de Minas Gerais, do Centro-Oeste aqui, Goiás, Mato Grosso do Sul, e é isso. A gente vem, eu trouxe uma imagem aqui também ilustrativa, né? A vegetação no entorno do Morro do Cabeludo, no Parque Estadual dos Pirineus, em Goiás, Brasil. A gente vê que é uma vegetação típica do Cerrado, com essas árvores aqui mais baixas, com os troncos tortuosos, para evitar realmente a perda de água no período de estiagem, né? Bom, aqui a gente chegou na Caatinga, também conhecida como Mata Branca. Ela está localizada no sertão nordestino e ocupa parte do estado de Minas Gerais também, a parte mais ao norte. A Caatinga ela ocupa uma área de cerca de 850 quilômetros quadrados, cerca de 10% do território nacional. Uma área também bem grande. Sobre a vegetação, a Caatinga ela é o único bioma que é exclusivamente brasileiro. A gente deve ficar atento a isso, que significa que grande parte do seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. Esse nome, Caatinga, acho que é importante frisar, ele decorre da paisagem que é esbranquiçada, apresentada pela vegetação durante o período seco.
a maioria das plantas perde suas folhas e os troncos tornam-se esbranquiçados e secos. A vegetação que se encontra ali, ela é xerófila, adaptada a esse tipo de clima, armazenando água nas estações secas para se manter. Possui árvores baixas, troncos tortuosos, o que lembra um pouco da vegetação ali do cerrado senso-estrito, que apresentam espinhos e folhas que caem no período de seca, com exceção de algumas espécies, como, por exemplo, o juazeiro. O solo da Caatinga, ele é rico em minérios, mas pobre em matéria orgânica devido às características climáticas da região. É uma região que quase não chove, então, assim, o volume de matéria orgânica presente naquele solo que vai ser pouco, vai ser quase que escasso, não, escasso é uma palavra muito forte, mas ele vai ser baixo por essa região não ter um volume, assim, de chuva, ser uma região que sofre com períodos longos de seca, períodos longos de estiagem, portanto, ele vai sofrer com essa falta de matéria orgânica presente no solo. O solo é um solo bom, mas que precisa ser corrigido para que seja desenvolvido ali algum tipo de agricultura. Possui um clima semiárido, isto é, altas temperaturas e chuvas mal distribuídas ao longo do ano, aquilo que eu falei com vocês, é típico da região Nordeste, especialmente no interior, lugar conhecido como aí polígono da seca, em razão da escassez de chuva. É importante ressaltar que a Caatinga, ela se encontra principalmente no sertão nordestino. Novamente, a região Nordeste, ela possui, como eu disse, subdivisões, que é a zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. O sertão vai ser onde vai estar localizado a vegetação da caatinga. O principal impacto sofrido na região da caatinga é o risco de desertificação devido à agricultura e à pecuária manejada de maneira incorreta. Esse risco de desertificação, ele vem principalmente do empobrecimento do solo, de seus nutrientes e a falta de umidade, a falta de chuva, nesse caso. Mas ele é um processo também antrópico. Agora a gente chegou na Caatinga. Opa, chegamos na Caatinga não. A gente está aqui ainda. Aqui novamente, né, é um mapa da delimitação de onde que estaria localizado a Caatinga, né, aqui na região, bem na região do sertão nordestino. O que eu tinha falado com vocês é o seguinte, as subdivisões presentes ali na região nordeste. A zona da mata, ela estaria nessa região mais verdinha aqui, olha, do litoral, essa seria a zona da mata. No meio aqui, entre a zona da mata e o sertão, seria o agreste, com uma área de transição, uma área de mudança. Aqui é o sertão nordestino, que ocupa a maior parte da região nordeste, e aqui é onde a gente tem o meio norte, que é onde está presente a Mata dos Cocais, que eu comentei com vocês. A gente pode observar que ela está também em uma zona de transição. Aqui a gente tem a exuberância da floresta amazônica, a gente pode ver que está até mais verde, e aqui a gente teria a Mata dos Cocais, na transição entre a Caatinga e a floresta amazônica. Aqui a gente tem a paisagem da Caatinga, né? Durante o período chuvoso, a gente tem aqui um cacto, popularmente conhecido aí como cacto, que é símbolo desse tipo de vegetação. A gente tem aqui a flora típica da Caatinga e Pernambuco, são aquelas árvores mais baixas, com troncos e galhos tortuosos, principalmente para evitar a perda de água, igual ocorre no Cerrado também. Alguém tem alguma dúvida ou pode continuar seguindo? Tá tranquilo? Pode continuar aí, tá de boa. Ô, gente, eu sei que o assunto é extenso, é longo, mas vamos seguindo aí. Tá quase acabando já. A gente chegou aqui nos Campos Sulinos, que são os Pampas, popularmente conhecido como Pampa.
Ele localiza-se na região sul do Brasil, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Também está presente no Uruguai e em algumas províncias argentinas. Sua vegetação ela é marcada por gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. O relevo dessa região ele é majoritariamente formado por planícies, áreas planas, constituído por grandes áreas de pastagem que se desenvolvem grandes rebanhos. É uma área assim favorável para a criação para o desenvolvimento pecuário, para a criação bovina. Agora, sobre o solo. Os solos eles são férteis e apresentam elevados teores de areia, tornando-se vulneráveis a processos erosivos. As plantas ali, elas precisam ser bem adaptadas, porque justifica também o porquê da vegetação ser principalmente herbácea, já que árvores de grande porte precisariam de um solo muito rico e nutritivo que fosse capaz de sustentar uma floresta densa. E ali a gente possui um solo mais arenoso, com partículas assim de rocha, vamos dizer, né, maiores e facilitando ali para o desenvolvimento de processos erosivos, de deslocamento de terra. O clima possui um clima subtropical, que é aquele clima que, com as 4 estações do ano bem definidas e as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. É quase que um clima, é o nosso clima temperado aqui do Brasil, né? Que as temperaturas em média, elas variam entre 15 e 18 graus, com mínimas de até, podem chegar aí menos 10 graus, e máximas aí de 38 graus. A latitude vai reforçar as influências das massas de ar oriundas da região polar e de área tropical, continental e atlântica. As movimentações e os encontros dessas massas definem muito de suas características climáticas. A gente vai ter ali atuando, né, principalmente a massa polar atlântica, que é a única massa de ar fria que a gente tem no Brasil. Ela é fria e úmida. E no inverno ela vai ganhar força, principalmente ali na região sul, que vai estar mais próximo dessa área polar. Os principais impactos sofridos na região dos campos sulinos, dos pampas, são o processo de arenização, causado pelo uso intensivo do solo, e o desmatamento promovido pela agricultura e pecuária. A gente vê que o desmatamento está em quase todos, se eu não me engano, todos os tipos de vegetação como os principais impactos. É um alerta que a gente tem que ligar aí e ficar atento aos riscos e as consequências que isso traz para nós. Que eu trouxe mais uma vez a área pintada de verde, de onde estaria localizado os pampas, principalmente a região aqui do estado do Rio Grande do Sul. O Brasil está só nesse pedacinho aqui, ó. Aí tem o Uruguai, tem a Argentina. Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa, a estação ecológica de Itaim, fica localizada no extremo sul do Rio Grande do Sul. A gente vê uma área bem plana, que é uma área assim favorável para o desenvolvimento de rebanho bovino, né? Agora a gente chegou ao Pantanal. O Pantanal ele localiza-se na região centro-oeste. Acho que todo mundo já ouviu falar um pouco sobre a região do Pantanal. Ano passado ele estava bem presente na mídia, presente assim por um motivo negativo, que foram as queimadas, né? Então ele está localizado na região centro-oeste, mais especificamente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se por Paraguai e Argentina. O Pantanal ele é considerado a maior planície alagada contínua do mundo, com aproximadamente aí 140 quilômetros quadrados, uma área bem grande do território brasileiro. Sua vegetação é diversificada, com ligações próximas à floresta amazônica e o cerrado. Novamente, a gente vê aqui, ó, vou adiantar um pouco os slides, ele está localizado aqui. Aqui tem o cerrado, aqui tem a floresta amazônica, e aqui vai ter um pouco da influência também dos pampas, né?
Então, assim, ele está numa área, vamos dizer assim, de transição também, mas ele vai sofrer influência aqui principalmente da floresta amazônica e do cerrado também. Deixa eu voltar aqui. Eu parei na vegetação, né? Como eu disse, né? Ele vai ter ligações próximas à floresta amazônica e o cerrado. Vai possuir com árvores de grande porte, típico da paisagem amazônica, e árvores tortuosas e de porte e de baixo e médio porte, típica da paisagem do cerrado. A gente não pode dizer, então, que o Pantanal ele é constituído de uma estratificação vegetal ou um tipo de paisagem homogênea. Sobre o solo pantaneiro ele é pouco fértil devido à inundação de grande parte de sua planície. Como eu disse, ele é a maior planície alagável do mundo, é uma região assim favorável à inundação. No período de cheia, ele vai ficar com o volume dos rios ali muito altos, o que faz com que a matéria orgânica se decomponha de forma lenta. Sobre o solo aqui ainda, a maior parte dos solos do Pantanal, eles são arenosos e suporta pastagens nativas utilizadas por herbívoros e pelo gado bovino também, introduzido por colonizadores ali da região. Uma parcela pequena da pastagem original foi substituída, cerca de 4,5%, por exemplo, por braquiária, popularmente reconhecido por nós como grama, mato, que serve principalmente para engordar o gado. O clima possui um clima tropical, com 2 estações do ano bem definidas, com o verão chuvoso e o inverno seco. Ele é quente e úmido no verão, embora seja relativamente frio no inverno, e continua apresentando grande umidade do ar devido à evapotranspiração associada à água acumulada no solo. Portanto, naquela área ali vai ter uma quantidade enorme de evapotranspiração que vai ser emitida para a atmosfera. E isso vai fazer com que chova muito, que seja um lugar muito úmido, com grande volume de chuva também. Os principais impactos sofridos na região do Pantanal são o avanço da agropecuária, novamente a gente vê presente a agropecuária, com o uso abusivo do solo, de adubos químicos e agrotóxicos, além da contaminação de bacias hidrográficas e dos lençóis freáticos. Aqui eu trouxe, né, pintada aqui de verde, o que seria a região a área delimitada aqui do Pantanal. Aqui eu trouxe também uma imagem ilustrativa, que é o Rio Paraguai com a Serra da Molá ao fundo, no Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. A gente vê uma região bem plana, tirando aqui a serra, claro, mas alagável. Uma planície alagável. Bom, a gente chegou aqui agora nos mangues. Juro que estou terminando, gente. Então, o assunto é extenso, por isso a demora. Os mangues ou manguezais, eles são vegetações encontradas em regiões de águas salobras. O que são águas salobras? É o encontro de água salgada mais água doce. Os mangues, eles são uma vegetação que não é específica do Brasil. Eu trouxe um mapa aqui na sequência que vocês vão ver que ele está presente em diversas áreas do planeta, olha, não só no Brasil, mas também na África, na Austrália, na Ásia, aqui na América Central, há um pouco da América do Norte aqui também, ó, na Flórida. Deixa eu voltar aqui. As vegetações são marcadas pela resistência à água salobra, com raízes pneumatóforas, que são aquelas raízes aéreas. Eu trouxe uma ilustração ali também, vocês já devem ter visto esse tipo de raiz. É uma raiz que fica suspensa realmente à água. A gente vê que o mangue é um lugar assim barrento, com muita lama e tal, que o pessoal vai para pegar caranguejo. É uma região bem curiosa. Seu solo é rico em matéria orgânica, né? E o mangue é considerado um berçário marinho. Por que ele é considerado um berçário marinho? Um dos ecossistemas mais complexos, por ele ser um dos ecossistemas mais complexos e um dos mais férteis e diversificados do planeta, ele é considerado um berçário natural, tanto para espécies típicas desses ambientes, como para animais, aves, peixes, moluscos, crustáceos,
que aqui encontram condições ideais para reprodução e criador e abrigo de suas espécies. O clima ele está sujeito a climas tropicais e subtropicais, devido àquilo dele não ter uma presença específica só em uma região, né? A gente vê que ele está presente aqui, ó, em diversas áreas novamente. E os principais impactos sofridos na região dos mangues são alto volume de caça e pesca, aterramento para especulação imobiliária e deposição de lixo e esgoto. A gente tem que lembrar que o mangue está presente em uma área que é muito valorizada, uma área próxima ao litoral, que vai ter ali um desenvolvimento econômico bom, que vai ter uma área valorizada por estar próximo às praias, que vai desenvolver um certo tipo de turismo. Então, o que eles fazem? Eles pegam essas regiões de mangues e fazem um aterramento, colocam terra ali por cima e constroem, o que causa impactos também, porque ele vai estar modificando aquele ecossistema, vai estar modificando aquela paisagem, e isso vai gerar certamente impactos negativos para aquela área, principalmente para a vida marinha presente naquela região de mangue. E também ele serve como depósito de lixo e esgoto. O mangue, como vai ter ali um nível alto de matéria orgânica ali se decompondo, ele vai ter naturalmente um cheiro ruim. Então, como para fazer o tratamento de esgoto ou fazer um depósito de lixo adequado, é caro, por exemplo, muitos prefeitos e etc., eles vão usar daquela região ali do mangue para servir de depósito de lixo, ou seja, se a região já fede, vamos dizer assim, naturalmente, eles usam isso de desculpa e fazem aquela área ali de depósito de lixo e esgoto. Aqui é um mapa que eu trouxe para vocês. As raízes que eu comentei, ó, raízes aéreas, raízes pneumatóforas. Aqui a gente tem, olha, o mangue na Malásia, aqui no Brasil, no estado da Bahia. E por último aqui a gente chegou às restingas. As restingas elas estão localizadas em terrenos arenosos, nas zonas costeiras dos continentes, acompanhando a extensão das praias. No Brasil, as principais formações ocorrem no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Sergipe e Bahia. As vegetações das restingas possuem resistência à salinidade, né, por estar próximo ali ao mar, e possuem habilidades para resistir à escassez de água doce. O solo, as formações vegetais das restingas se estabelecem sobre solos arenosos, na região da planície costeira, novamente, né? Esse solo ele é produzido por meio, acho que é importante ressaltar isso, da sedimentação das rochas, que isso quer dizer da sobreposição e a compactação das rochas. Possui um clima, está sujeito a climas tropicais e subtropicais, perdão. E o principal impacto sofrido nas regiões das restingas é a devastação da vegetação, novamente para a especulação imobiliária e a construção de estradas. Novamente, as restingas elas vão estar localizadas em áreas que são valorizadas pelos mesmos motivos dos mangues. Então, são áreas que vão ter uma especulação e que vão sofrer impactos antrópicos do ser humano. Aqui eu trouxe o que seria as restingas, são esse tipo de vegetação aqui, olha, a gente pode ver que está bem próximo à praia, então assim, é uma região que certamente vai existir uma especulação imobiliária. Aqui a gente tem o habitat das restingas, na praia de Itaguaré, em Bertioga, São Paulo. E foi isso, gente, essas são as referências utilizadas. Espero aí que vocês tenham gostado da aula. E eu sei que o assunto é bem longo, bem extenso, mas se alguém tiver algum tipo de dúvida, pode perguntar, que eu vou estar
aqui à disposição para responder. E agora só falta explicar a atividade, que vai ser uma atividade avaliativa, a Roberta vai avaliar essa atividade, e se ninguém tiver nenhum tipo de dúvida, eu vou só explicar a nossa atividade e vou dar umas dicas também, ajudar vocês que estão presentes aqui na aula, né? E é isso. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, pode mandar aí no chat, eu abrir o microfone, que eu tento responder.